Fala rapaziada, é tempo de jogo e hoje a gente vai passar numa rodada, primeiras partidas da segunda rodada da Copa do Mundo. A partir daqui, qualquer vitória, qualquer empate, qualquer derrota pode ser crucial para determinar se você avança ou se você já é eliminado. Fala comigo, Vitor. Bom dia, bora falar de Copa do Mundo e uma rodada que a gente já enxerga uns clubes, umas seleções jogando de uma maneira bem mais retraída, né? Quem ganha, quem perde, até para não comprometer o resultado da primeira rodada. Então, tivemos uma rodada aí cheia, bastante cartão vermelho, bastante gol até, e hoje tem Brasil. Bora comentar. Hoje é dia de Brasil, finalmente. Então, bora começar com o primeiro jogo da rodada. O primeiro jogo da segunda rodada foi entre Tcheca e África do Sul, tá? O jogo começou cedo, os gols do jogo começaram cedo. Aos 6 minutos, Sadulek faz o gol da República Tcheca, já dando as suas primeiras cartas, mostrando que veio para jogo para poder recuperar o resultado da primeira rodada. Afinal, a República Tcheca perde a primeira rodada para a Coreia do Sul, e isso já complica muito a sua classificação, e chega na segunda rodada precisando do resultado. Mesmo que fosse 1-0, mesmo que não conseguisse fazer saldo de gol, a República Tcheca chega querendo ganhar esse jogo. Só que não é bem o que acontece, o jogo acaba no final das contas em 1-1. A República Tcheca ela é um time superior à África do Sul, e a gente esperava que na segunda rodada ela dominasse, pelo menos ela fizesse um jogo mais sólido, né? Ela até começou muito bem, fez o gol, continuou para cima do jeito que ela só sabe jogar assim, né? Que é lançamento, cruzamento, latereio, que é explorando esses jogadores altos fisicamente que eles têm. Mas no final das contas, né, acaba sendo uma atuação muito ruim, porque o segundo tempo foi muito abaixo, o time não conseguiu se impor. A África do Sul começou a gostar do jogo, começou a ter volume ofensivo, e aí numa finalização, né, o jogador tcheco, ele abre um pouco o braço, a bola bate no braço dele, o juiz marca pênalti, e o Mokoena faz o gol da África do Sul, gol de empate, um gol merecido pelo que a África do Sul fez no segundo tempo, pelo que jogou, conseguiu competir, teve mais chances que a República Tcheca. É uma Copa do Mundo muito decepcionante do Patrik Schick, que é o atacante da República Tcheca, mais conhecido, né, joga no Bayer Leverkusen, não consegue ter qualquer tipo de controle no jogo, não consegue finalizar, não consegue fazer gol. E a África do Sul, ela compensa essa técnica a menos que a República Tcheca numa vontade, e é recompensada, né? O empate que deixa as duas, entre aspas, vivas para a última rodada, porque a gente sabe que passam os 8 melhores terceiros, então elas estão com 1 ponto agora, mas com 4 pontos, a depender do saldo, pode ser uma pontuação que já coloque ela na próxima fase, né? Na última rodada, a República Tcheca vai enfrentar o México e a Coreia do Sul enfrenta a África do Sul. Os jogos são bem truncados, eu acho que o México vai levar como favorito ali, mas esse é assunto para outro vídeo. Bora falar agora do próximo jogo? Bora. Então, o próximo jogo eu vou mudar aqui para vocês. Foi Suíça e Bósnia e Herzegovina, né? Foi 4-1. Mas eu não vou falar do primeiro tempo, porque foi muito ruim. O primeiro tempo ele não existiu. A Suíça, ela teve seu próprio volume, mas a Bósnia veio só para se defender e não teve primeiro tempo. Eu vou começar a falar a partir do segundo, porque foi onde o jogo aconteceu, né? A Suíça, ela mantém o seu domínio no segundo tempo, relacionado ao primeiro, mas a partir da pausa da hidratação, que aí sim começa a jogar direito. Ela começa a finalizar mais, o goleiro da Bósnia faz algumas defesas, e aí o Mazambi, que entrou, né? Ele entrou 71 minutos, e aos 74 o Mazambi faz um gol, a bola vem em cruzamento desviado, ele pega de primeira, faz 1-0, e aí, a partir desse gol, a gente enxerga que a Bósnia, ela não consegue jogar com a bola. Ela perdeu ali a sua chance de ficar retrancada, de jogar no contra-ataque. E aí o Mujairovic é expulso, condicionando todo o restante do jogo, né?
O Canadá ainda faz 2-0 aos 84 com Vargas, e ali a gente achava que o jogo já tinha acabado, mas tem mais gols, né? A partir daí, com um jogador a menos e uma seleção já tecnicamente mais fraca, a Suíça volta a pressionar. Como o jogo começou muito tarde, os gols também vieram muito tarde, a Suíça consegue começar a fazer saldo de gol. Depois do gol aos 84 veio o gol do... Outro gol do Manzambi, aos 90 minutos de jogo, ele faz mais um gol, amplia o marcador. A Bósnia até demonstra uma reação e diminui o marcador aos 93. Realmente o jogo só começou nos acréscimos do segundo tempo, depois da pausa da hidratação do segundo tempo. E o Manhanik, aos 93, diminui o marcador. O jogo fica 3-1. A gente espera que acabar nesse mesmo placar. Mas uma bola espirrada, uma bola brigada dentro da área. O Xhaka faz o quarto gol aos 97 minutos. Fechando o resultado assim, 4-1 Suíça. A Suíça precisava dessa vitória. Tinha, se não me engano, tinha empatado o primeiro jogo contra o Catar, empatou o primeiro jogo em 1-1, precisava mostrar resultado nesse jogo, veio para campo, aplicou uma goleada, além de conseguir os 3 pontos, já consegue fazer um saldo de gol, já está com um saldo de gol de mais 3 e começa a garantir a sua classificação para a Copa. Precisa somente de um empate na última rodada e ele já garante sua classificação. Foi um resultado muito bom pelos gols, né? Mas agora você vai falar do próximo jogo, que sim, o empate, ele garante a classificação, mas ele não garante a primeira colocação do grupo, né? O primeiro colocação, exatamente. Mas, se eu não me engano, o último jogo da Suíça é contra o Canadá, que veio embalado desse último jogo. Que vai chegar embalado. Por isso que eu já queria puxar esse gancho aqui, pra gente já falar do que foi o jogo de Canadá, tá? Jogo de muitos gols. A seleção de Canadá fez 6-0 no Catar. Se eu não me engano, o Catar teve 2 jogadores expulsos nessa partida. Então isso também condicionou bastante. Apesar de tudo, o Catar teve, realmente, são 2 jogadores expulsos. Ele abre o marcador já cedo. Abre o marcador com o Larin aos 16 minutos de jogo. E aí já se começa a ver como o Canadá vinha pressionando muito mais o Catar. O Catar realmente não tem essas peças ofensivas muito boas, não tem um sistema defensivo muito bom. Se eu não me engano, uma das melhores características do Catar é o sistema defensivo, já não é muito bom. Seguido disso, surgiram mais gols. O David fez mais um aos 29 minutos. E a partir daí o jogo começou a ganhar uma carinha que ia vir uma goleada. Ele faz o segundo aos 29 e aí logo 10 minutos depois a expulsão acontece do Catar, que aí já condiciona totalmente o jogo, né? Ali no 2-0 a gente já imaginava que o Canadá teria mais vantagem, mas a gente até pensava, o Catar ele vai recuar todo, porque mesmo perdendo, como ele empatou na estreia, o saldo de gols pode ajudar ele a classificar na última rodada com uma vitória e tudo mais, mas o jogo desandou, né? Ainda no final do primeiro tempo, o Jonathan David fez o segundo gol dele e o terceiro da partida. E aí, cara, eu vou até fazer escadinha aqui, porque os gols do segundo tempo aí não tem muito o que falar, né? Foi o amasso, o Saliba fez aos 64, teve um gol contra do Almanai aos 75 e o Jonathan David fez o hat-trick aos 90 mais, se juntando aí com o Lionel Messi como os únicos 2 jogadores a terem hat-trick nessa Copa. Fica como uma notícia triste, né? A lesão do volante do Canadá, o Koné, ele quebrou a perna, né? Um lance muito feio ali contra o Catar. O jogador do Catar foi até expulso. Não foi uma entrada violenta a ponto de quebrar a perna do Koné, né? Ele não quebrou a perna por conta da entrada, mas, né, são diversos fatores ali no gramado que acaba desfalcando o Canadá pro restante da Copa. Já desejamos aí também recuperação para ele e acaba sendo um ponto triste do jogo, né? Mesmo pelo 6-0, você perder um jogador quebrando a perna, um titular, é bem ruim. Novamente a gente deseja força pro jogador, esperar um tempo de recuperação de 5 a 6 meses para esse tipo de lesão.
ainda serão feitos exames, o jogador será submetido à cirurgia e a gente torce para que ele volte aos gramados o quanto antes. Apesar de 6-0, não foi uma vitória tão feliz. Os jogadores comemoraram um dos gols levantando e mostrando a camisa do jogador, simbolicamente representando aí a conquista junto a ele. Fechou? Fechou. Jogo 6 fechamos, mais um hat-trick, mais um na briga da artilharia. Canadá entra aí com o David e vamos pro próximo jogo. Agora, foi a primeira vitória do Canadá em Copas, né? Então também acaba pontuando como histórico. Vitória, né? Falando do último jogo, México e Coreia do Sul fecharam a rodada. Esse foi um jogo assim das duas seleções que ganharam na primeira rodada. Então o primeiro tempo ele foi muito ruim, porque eu acredito que as duas seleções elas tiraram meio que o pé, as duas com 3 pontos, o empate chegando a 4 pontos, as outras duas seleções com 1 ponto só. Eu acho que condicionou um pouco de ser um jogo muito fechado, né? A Coreia do Sul ela teve sua posse de bola, mas era só mesmo jogo em transição, lançando. E o México, ele só se defendendo. O México ele não estava se propondo a atacar como fez no primeiro jogo. Ele também estava com muito receio também de tomar gols. E acaba sendo o primeiro tempo de 0-0, um primeiro tempo muito ruim. Dá para dizer aí também que foi um dos piores primeiros tempos da Copa do Mundo, porque foi bem abaixo. O primeiro tempo é ruim, mesmo depois da pausa da hidratação, não melhora. Os técnicos tentam resolver ali, fazer uma breve modificação no esquema tático, mas mesmo assim o esquema não melhora. Parecia que os jogadores tinham se contentado com o empate, mesmo só tendo jogado 45 minutos, e com uma vitória que poderia quase garantir uma classificação para a próxima fase. E com isso vem umas modificações para o segundo tempo. O México entra um pouco mais animado para esse segundo tempo. Se eu não me engano, ainda não faz nenhuma substituição, mas vem mais animado para o segundo tempo. E aos 50 minutos, Romo abre o placar para a seleção mexicana. Foi a única jogada praticamente que o México criou, tanto nesse primeiro quanto nesse segundo tempo. Mas cria a jogada, é suficiente, faz o seu gol, garante os seus 3 pontos. A Coreia até tenta com contra-ataques, tenta fazer uma pressão, um abafo, mas não consegue um empate. No final das contas, sai com a derrota. E com essa vitória, o México encaminha sua classificação num grupo onde 2 outros times já empataram 2 vezes, né? E a Coreia do Sul segue com a vitória do primeiro jogo, perdão. Então o grupo fica com... O México garante, né? Pontos, o México garante a classificação, 3 pontos. Garante, porque independente do resultado da última rodada, já tem 6 não tem como o México ficar para fora. Então já é um dos primeiros classificados aí. Acaba sendo agora a última rodada ali. Mais algum ponto? A última rodada vai ser Coreia do Sul e África do Sul, né? A África do Sul ela pode sonhar ainda, até a própria República Tcheca, né? Porque se a Coreia perde, mas aí vai virar um embolo, né? Eu acredito que a Coreia do Sul ela venha para um jogo fazer um pouco um empate, assim, um empate como ele tem vantagem. Ela tem vantagem contra a República Tcheca, então um empate já garante a classificação dela como segundo colocado. Bora para a agenda de hoje? Bora para a agenda de hoje. Hoje a agenda de hoje é boa porque ela tem Brasil, né? Hoje a agenda começa com Estados Unidos e Austrália às 4 horas, tá? Palpite para esse jogo, eu acho que apesar da seleção australiana ter jogado bem no primeiro jogo, no jogo de abertura, Estados Unidos jogou muito melhor no primeiro jogo. Claro que não é uma seleção tão impactante assim, mas não vou falar muito não. 2-0. Acho que vai ser 1-1. Acho que a Austrália ela mostrou um sistema defensivo muito sólido e eu não acredito que os Estados Unidos jogue igual jogou a primeira rodada, porque se jogar também vai ser campeão. É verdade. Segundo jogo vem com Escócia e Marrocos às 19 horas, jogo do grupo do Brasil, jogo importante para o desdobrar desse grupo. Aqui eu aposto em vitória de Marrocos, 1-0 Marrocos. Acho que esse 2-0 Marrocos é um jogo muito importante, já pensando até na última rodada, né, como que vai vir essa Escócia,
E eu acho que vai ser 2-0 Marrocos. Às 9h30 a gente tem a nossa seleção Brasil e Haiti entre em campo. Brasil precisando urgentemente de uma vitória. Eu acredito que teremos bastante gols, mas eu não tenho certeza do quanto. Eu acho que vai ser 3-1 Brasil. Eu acho que vai ser 9-0 Brasil. Já deixo meu palpite aqui sem clubismo. E Tá. tem que fazer saldo, né? Bora que esse é o jogo pra gente ser feliz, né? Tem que fazer saldo. E à meia-noite a gente tem Turquia e Paraguai. Eu acho que Turquia entra como favorito aqui 3-0 Turquia. Acho que vai ser uns 2-0 Turquia. Tem que ganhar do Paraguai pra mostrar que é favorita mesmo, que os dois já perderam no primeiro jogo, né? Então eles precisam mostrar resultado para poder garantir alguma sobrevida aí nesse grupo. Então quem ganhar ainda tem uma vida extra aí para tentar brigar na última rodada para poder se classificar. Fechamos. Então é isso, pessoal. Se vocês curtiram aí esse vídeo, deixem um like, comentem, compartilhem com seus amigos. Esperem aí, a gente volta para falar da seleção brasileira e separadamente dessa outra rodada com os outros jogos. Falou, beleza?